O importante é notar que São Jorge, ele é um mártir cristão diferente dos outros, porque os outros ofereciam a outra face, né? Eles não tinham resistência nenhuma, ao contrário, ele é um centurião, um soldado romano, né? No início do cristianismo, antes de Constantino, né, Nelson? Ao se formar o catolicismo, logo no início, ele se converte, mas ele não se esqueça, é com arma na mão que ele combate o mal. Essa é a grande diferença. Como é que Jorge foi capaz de dar a vida pelo Cristo? Nós podemos também. Então, inicia ali essa admiração, esse seguimento, né? E o reconhecimento dos fiéis, das pessoas, né? As pessoas que começam a ver em Jorge alguém crível, né? Alguém que é sujeito de admiração pela atitude do seguimento de Cristo. E aí cresce e nasce então a devoção a São Jorge, que se espalha no mundo, e a Igreja então, a partir disso, reconhece, né, e a santidade de Jorge. A partir então do século XVI cresce muito a devoção de São Jorge na Europa toda. Na Inglaterra ele é assumido então como padroeiro da nação, né, da Inglaterra. E em toda a Europa então cresce essa devoção, e em Portugal também. Depois da guerra da conquista de Jerusalém, os templários voltaram para a Europa e se tornaram o centro da sustentação de toda a religião católica do Papa. Então eles eram comerciantes, tinham dinheiro, tinham cheque, já imagina, coisa de cheque, mas mais que isso, eles tinham, como eles eram um grupo de cavaleiros, filósofos e poetas, eles eram todos assim, armados, eles tinham a memória de todas as culturas que tinham o grego, Aristóteles, Platão, Sócrates, sabiam das coisas da Babilônia, mas depois de sustentarem o papado durante muitos séculos, quando cada reino começou a se afirmar como um reino nacional, o rei da França se tornou muito poderoso, e ele não queria mais depender da ordem do Papa e da domínio dos templários. Então ele se rebela e consegue nomear um Papa francês. É uma confusão tremenda. E aí os templários passam de heróis para criminosos. Do dia para a noite, imagina, eles eram o sustentáculo de todo. E aí eles são queimados vivos na frente das igrejas. E o único lugar que os recebe é Portugal. Quem vai acolhê-los, salvar a vida deles é Portugal. Com um pequeno truque, eles deixam de ser cavaleiros templários para se tornarem cavaleiros de Cristo. E o próprio Henrique de Sagres, né? Ele se torna primeiro cavaleiro de Cristo. Daí Portugal tem técnicas de navegação que fizeram todas as descobertas, e o sonho de toda essa imaginação religiosa dos cavaleiros de Cristo, que eram templários, tudo, deu no sebastianismo e na criação do Brasil. O Brasil era imaginado e visto como esse lugar da futura felicidade. Pai nosso, A emoção que São Jorge nos transmite é ao mesmo tempo de segurança e proteção, em pleno combate contra o mal.
e ao mesmo tempo uma emoção que nos conduz a uma libertação. Por isto, São Jorge torna-se o símbolo de ser o líder espiritual dos que anseiam pela liberdade, dos heróis libertadores e com armas na mão. Esta é a razão do existir de um certo constrangimento que a santidade de São Jorge provoca até hoje nos altos círculos teológicos e da direção da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Sua ambiguidade de guerreiro e santo ao mesmo tempo provoca discussões e decisões oscilantes e misteriosas até hoje. Sua importância é tremendamente atual. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, a partir de 1500, é claro que vieram os sacerdotes da Igreja Católica Romana, né? Os jesuítas, que foi a principal ordem religiosa no serviço da catequese aqui. Muito bem, ao chegar aqui, logo depois, em 1530, 30 anos depois, começa a escravidão. E os primeiros negros africanos que chegaram, e já havia os índios, filhos da terra. Então, o que faziam os religiosos? Notadamente, eu friso muito sempre os jesuítas, a catequese, tanto de índios como de escravos africanos, trazendo os santos da Igreja Católica. São Jorge estava nesse contexto. O que aconteceu? Os africanos, principalmente, conseguiram estabelecer a relação entre São Jorge, um santo guerreiro montado a cavalo, com a espada, com a lança, combatendo, era o guerreiro Jorge, com o orixá, que é o deus da religiosidade africana, com o orixá Ogum, senhor da guerra, senhor da vitória, senhor dos combates, no bom sentido. Para enganarem os senhores, eles começaram a botar aquelas imagens de São Jorge e tal, e na verdade eles estavam cultuando Ogum. E aí aconteceu o chamado sincretismo, ou seja, juntaram-se, de um lado, Santo Católico da Igreja Católica Romana, São Jorge, de outro lado, Orixá, Ogum, trazido pelos africanos. Então foi fácil acontecer essa assimilação. Na verdade, o que aconteceu? O sincretismo religioso, fundindo-se praticamente as concepções de São Jorge, santo da Igreja, com o Orixá Ogum dos africanos, do africanismo. José Bonifácio de Andrade Silva, em 1823, disse que o que diferenciava o Brasil dos outros países era a amálgama, que é mais do que miscigenação, mais do que mistura, é uma constante reinterpretação. No Rio de Janeiro, Ogum seria o sincretismo de São Jorge, e na Bahia o sincretismo de Ogum, o guerreiro, seria São Sebastião, seria Oxóssi, né? Então é o segmento regional de cada cidade, de cada estado. O Ogum, ele representa o minério ferro. Lá no seu primitivo, lá na África, então, era o Deus é o sol, é a lua, né? São as plantas, é a natureza, em suas diversidades, é a água, que representa o Xum, né? É a água salgada, que representa Iemanjá. Então, na verdade, o candomblé cultua esses elementos da natureza. O Ogum é aquele ferreiro, aquele guerreiro, e quando chegou aqui no Brasil, né, os catequizaram eles, né, os padres e os senhores da Igreja Católica, eles tinham que botar o escravo na religião católica. Então montavam aquele altar, tipo altar católico, onde os escravos oravam, rezavam, mas embaixo estavam orando ao seu ritual, o Ogum, a Nossa Senhora da Conceição, que é da Igreja também católica, que seria a nossa mãe Oxum.
Inhaçã, rainha dos ventos, e assim o secretismo fizemos o secretismo no altar, como é o altar de Umbanda também, que existe também todo o ritual na casa. Embaixo do altar existe todo o fundamento, todo o ritual que se faz na Umbanda e até no Candomblé. A Umbanda é uma religião genuinamente brasileira, nascida em solo brasileiro, nascida no Brasil. A Umbanda tem no seu contexto aspectos dominantes do africanismo. O próprio orixá é tal e qual como no africanismo se diz, Ogum, Xangô, Oxóssi, etc. Tem também muito dos índios, da pagelança do indígena brasileiro, teve elementos consideráveis da tradição católica romana, sobretudo de uma igreja mais popular, e por fim não se pode esquecer do espiritismo kardecista, de Allan Kardec, o mestre do espiritismo. E mais modernamente se diz até, ainda mais, da teosofia e de correntes religiosas do Oriente. Então, essa fusão dessas concepções todas se amalgamaram, não formando com isto uma confusão, mas dando uma ordem, dando uma diretriz, e a Umbanda nasce em solo brasileiro. A Umbanda, ela cultua as almas, tá? Cultua os santos católicos e as almas. E o Candomblé cultua a natureza. As características de Ogum, já que no sincretismo é São Jorge, são a combatividade, o esforço, o guerreiro no bom sentido da luta, do que significa lutar, e até é dito na Umbanda muitas vezes, o vencedor de demandas, ou seja, aquele que vence. Então as características principais são a combatividade e a vitória. O homem no Brasil, quando fala sou filho do Ogum, é porque ele é um homem guerreiro. Você vê que a pessoa, normalmente, o homem de Ogum é um homem guerreiro, né? Um homem forte, de guerra, de decisões, são os homens de Ogum. Até chegar ao Brasil foi isso. A pessoa simbolizou São Jorge e o Ogum, né? Isso, e o homem, vê o homem também. Então cada um é filho de quê? Eu sou filho de Oxóssi, então sou uma pessoa extrovertida, brincalhona. O filho de Ogum não, aquela pessoa surda, forte, guerreiro. Então cada um tem os seus caminhos. Os chamados filhos de Ogum, ou como o santo de frente, são pessoas que herdam essa característica. No sentido, herdam, entre aspas, no sentido de que são combativas, são de espírito guerreiro, no bom sentido, da guerra boa, da guerra santa, no sentido de luta. Então o filho de Ogum é sempre aquele lutador, e muitas vezes reflete na profissão da pessoa, como por exemplo, os militares, geralmente militares, têm uma característica acentuada de Ogum, já que Ogum é identificado como general de Umbanda, significando, portanto, um caminho militar, militarizado, um comandante. São pessoas de característica, como disse, bastante guerreiras no sentido da combatividade boa, do esforço e da tenacidade. E, de certa forma, quase todos nós temos um Ogum em nós. Quer dizer, temos o nosso orixá, que rege a nossa vida, mas sempre tem um Ogum, né, ao lado. Tá? Quase todos nós temos Ogum. Ogum e Xangô. Guerra e justiça, né? Então todos nós temos um pouco de Xangô, todos nós temos um pouco de Ogum, tá? Então eu sou filho de Ogum, mas eu tenho Xangô também. Sou filho de Xangô, tenho Ogum também. Se a sua espada brilha no raio do dia, Ogum é filho da Virgem Maria. Estamos arrumando o Ogum para a festa, para salvar o Ogum, Iê, GSS Ogum, Patacuri Ogum, que Ogum possa trazer força, paz, prosperidade, caminhos abertos, energia positiva. Ogum, Iê, Ogum, Iê, meu pai, Ogum, Iê. Essa é a ferramenta de Ogum, que fica na porteira dos templos
né, para tirar a energia negativa das pessoas que vêm até querendo fazer demanda com a casa, e essa ferramenta é como fosse um imã